Muito bem, olá, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por se juntarem. Primeiramente, é importante que você saiba as medidas necessárias a tomar. Vamos falar sobre coisas que ainda não estão necessariamente no produto. Portanto, por favor, não tome decisões de compra com base no que vamos falar hoje. Nossos planos estão sujeitos a mudanças, então lembre-se disso constantemente. Dito isto, o que queremos discutir hoje são duas coisas que eu gostaria de dedicar alguns minutos a fazer. Descrever muito brevemente o que é novo no roteiro público e o que você pode esperar ver em um futuro próximo. E então, neste ponto, quando eu terminar, vou entregar as coisas ao Zach, que vai experimentar algumas possibilidades emocionantes e estamos pensando no Dínamo. Dito isto, vou deslizar o roteiro público aqui. Gostaria de falar rapidamente sobre algumas coisas, portanto, o primeiro detalhe semi-secundário, mas esperamos que ele apareça em um futuro próximo, espalhado pelo roteiro público. No entanto, vamos obter mais consistência em como as imagens são processadas no roteiro, porque já vimos no mapa como as nossas imagens são apresentadas. Então, eu quero dizer, você verá mais consistência na primeira página aqui, mas é a mesma coisa. Em seguida, gostaria de falar sobre algumas coisas que você verá na categoria em andamento. Portanto, passamos muito tempo nas últimas semanas a construir o roteiro para refletir melhor o que estamos realmente fazendo e o que vai acontecer a seguir. Neste ponto, você verá algumas coisas que apareceram recentemente no roteiro. Então, como algumas coisas novas que estamos fazendo em torno do visualizador de modelos que acabamos de lançar no Civil 3 2026. Então, estamos trabalhando ativamente nisso. Uma funcionalidade nova está sendo desenvolvida para integrar melhor nossa ferramenta líder de interoperabilidade civil 3D Revit. Trata-se de uma solução universal de geolocalização para produtos da Autodesk. Então, se você já participou desses webinars antes, você viu Nigel Peters há muitos anos e agora ele está liderando uma iniciativa que começou com o 3D Civil, mas acabamos por se espalhar por toda a oferta da Autodesk. Esta é uma solução de geolocalização totalmente nova que começamos com o Civil e depois migramos para o Revit e outras ferramentas ao longo do tempo. Há um grande esforço acontecendo nesse sentido. Então, se você tiver algum feedback sobre isso, por favor, mergulhe neste cartão e deixe-nos saber qual é o seu feedback e quão importante é para você. Então, também nos dê sua opinião. Eu definitivamente gostaria de ouvir mais sobre isso. E você definitivamente verá Nigel aqui revisando o nosso progresso e recebendo feedback sobre nossas hipóteses e planos. Então, por favor, lembre-se disso. Outras coisas que vocês vão ver, acho que já falei sobre algumas dessas coisas nas últimas semanas, mas vocês vão ver algumas coisas como as que nos levaram a ver aqui. A edição da geometria vertical foi simplificada nas últimas semanas, com progressos significativos. Nas próximas semanas devemos ter alguém para falar sobre o progresso que estamos fazendo nisso e também vamos mergulhar em algumas coisas em torno da linha de funcionalidade nas próximas semanas. Então, eu acho que a Nora mencionou isso na semana passada, talvez na semana anterior, mas nas próximas semanas vamos deixar você fazer mais pesquisas na linha funcional. Outra coisa que eu gostaria de falar é que recebemos muito feedback recentemente, especialmente sobre o rastreamento de veículos da Autodesk, e estamos vendo muito mais aqui. Então, uma das coisas mais comuns que recebemos em relação ao AVTR é solicitar garagens de veículos adicionais. Para isso, estamos atualizando algumas garagens de veículos e adicionando alguns novos veículos. Portanto, começamos com garagens de veículos nos SCOZs e no Canadá, tornando-as mais substanciais do que o conteúdo existente que fornecemos com o AVT. Temos alguns outros como o Global Vehicle Garage e também estamos começando a pensar em roteiros internamente
que esperamos publicar aqui também em um futuro próximo. Além disso, embora eu tenha certeza, as pessoas provavelmente estão digitando loucamente agora alguns outros aprimoramentos que também gostariam de ver no AVT, como controle de camada para muitas coisas e outras coisas. Então, todas as coisas que estão sendo consideradas, mas só quero que você saiba que você deveria ver algumas coisas da AVT aparecendo aqui que iria representar as coisas que estamos considerando ativamente, como pessoas, bibliotecas. Caso contrário, quando passarmos para a próxima categoria, você verá um monte de coisas que se enquadram na próxima categoria. Então, mais sobre a geolocalização, você verá um tema comum sobre a geolocalização, o enorme esforço em que estamos trabalhando e o que já temos. Uma das coisas que eu quero falar em torno da linha funcional nas próximas semanas é que estamos dançando entre essas duas. Quer seja ou não, nós fornecemos recursos para deslocar dinamicamente as linhas características que têm muitos votos aqui, ou devemos aprofundar e editar uma linha de característica como uma polilinha que tem menos votação aqui, mas eu acho que é uma das 10 melhores coisas no velho Fórum Civil 3D Ideas. Então, eu gostaria de receber algum feedback sobre essas duas nas próximas semanas, portanto, preste atenção neste espaço. Oh, então Nigel adicionou uma biblioteca canadense ABT1 aqui, eu só sei que não é assim. Há várias coisas acontecendo no roteiro. Zach e eu e muitas outras pessoas em drenagem acrescentamos muitas coisas novas sobre drenagem. Portanto, há muitos próximos passos na drenagem e muitos trabalhos na drenagem estão sendo realizados ativamente. Então, quando você tiver tempo, certifique-se de saltar para o roteiro público e nos dê seu feedback sobre o que é importante. Então, super, super rápido, sim. Ok, sim. Então, o comentário de Daniel aqui, o roteiro público não mostra qual cartão você votou e comentários relacionados até que você vote em um cartão e confirme o endereço de e-mail. Muito correto. A razão por trás disso é que queremos ter certeza de que podemos entrar em contato com você para acompanhar quaisquer esclarecimentos que recebemos em seu feedback do roteiro público. Então, sim, então certifique-se de que se você realmente está aqui para votar em alguma coisa, não diga simplesmente sim, é importante e depois vá embora. Certifique-se de que você mostra o quão importante é para você, nos dê seu feedback e realmente insira seu endereço de e-mail. Portanto, é absolutamente importante para nós. Então, além disso, ele simplesmente está flutuando lá e não foi realmente explicado. Então, lembre-se disso quando votarem em algo que está no roteiro. Sim, infelizmente, eu sei. Sim, não podes voltar para Devon e ver o que és, o que votaste ou algo assim. Esta é apenas uma limitação da plataforma que usamos aqui. Portanto, estamos fazendo o nosso melhor para manter transparência sobre o que estamos fazendo. Mas, infelizmente, existem algumas limitações, como você pode voltar e resolver problemas que você já comentou. Bem, quando parar de partilhar e deixar as coisas para o Zach, voltarei a uma sessão de perguntas e respostas. Então, Zach, o chão é teu. Sim Legal, muito obrigado. Olá pessoal, é um prazer estar com vocês novamente. Não sei, estou aqui há mais ou menos um mês, então hoje quero mostrar-vos algumas coisas legais que fizemos com o Dynamo. Se você é alguém que geralmente não gosta, ou você sabe, quando eu gosto de apresentações e coisas do Dynamo, hoje é um dia que eu quero que você preste atenção, porque o que eu acho que eu quero, o que eu vou mostrar hoje, acho que se aplica a todos, mesmo que você não saiba nada sobre o Dynamo. Então, antes de começar, vou dar um pouco de contexto. Então, fazemos essa coisinha divertida com o Autodesk algumas vezes por ano. E temos um pequeno, você sabe, uma semana e meia ou mais, onde podemos fazer qualquer projeto que quisermos, como uma forma divertida de recarregar as cargas e nos dar energia e coisas. Então recrutei alguns companheiros de equipe e construímos este protótipo e hoje vou mostrar-vos que ele é capaz de executar um diagrama de gerador como um comando normal no AutoCAD.
Deixa-me dar-lhes um pouco de histórico. Deixa-me compartilhar a minha tela. Ok, acho que muitas pessoas sabem o que é um gerador, mas para aqueles que provavelmente não sabem, vou dar-lhes um rápido 30 segundo elevador pitch sobre o que é um gerador e por que você pode estar interessado nisso. Então, o Dynamo é uma ferramenta de programação visual. Portanto, é a ferramenta usada no Civil 3D para criar fluxos de trabalho automatizados e automatizados. Estamos usando qualquer lógica que você quiser colocar. Então, a forma como o gerador funciona é que temos aqui essas coisas cinzentas chamadas nós. O nó é apenas uma pequena parte, é como uma pequena função que faz algumas coisas, como neste exemplo, temos um que cria um ponto e outro que cria um ponto, e então este cria um círculo. Basicamente, você conecta a saída de um nó à entrada do próximo, formando uma cadeia lógica. Uma vez que você conecta tudo, você tem esse script automático holístico, que é uma combinação do que todos os nós estão fazendo. Então, neste caso, este script vai criar este pequeno círculo. Portanto, isso é chamado de gráfico. Ok, lembre-se desse termo, é um diagrama de gerador, porque eu vou usá-lo com frequência. Este é um exemplo muito simples como fazer um círculo, mas há uma enorme biblioteca de nós que você pode usar para coisas mais complexas, como construir corredores, rotas e perfis e outras coisas no AutoCAD e Civil 3D. Você pode ver uma pequena área desses nós na biblioteca. Isso é o que eu lhe mostrei no passado, eu não sei, 6 meses ou mais, é como uma maneira diferente que você pode automatizar diferentes rotinas usando o Dynamo. Ok, agora quero falar sobre quem usa o gerador, né? Então, basicamente, existem dois que chamamos de personas, que são tipo pessoas fictícias, usuários fictícios, que provavelmente usam um gerador. Então, o primeiro é como um autor de gráficos, certo? Portanto, aqui é alguém que passou o tempo aprendendo o Dynamo e que tem uma compreensão muito sólida, talvez até de nível especialista, do 3D civil. Eles passaram o tempo aprendendo o Dynamo, entendendo o que são todos os nós e o que posso fazer com ele. Eles são como fazer jangadas dentro de um gerador. Minha intuição é que para a maioria das pessoas, na maioria de suas empresas, isso provavelmente representa apenas uma pequena parte da base de usuários da sua empresa. Pode haver alguns especialistas em geradores que voltaram a levar o tempo para aprendê-lo, ou eles entram no Dynamo por conta própria. Construem para si mesmos, construem coisas legais, construem ferramentas legais, ou eles vão um passo adiante e querem compartilhar com outras pessoas. Mas as outras pessoas que vemos à direita, usuários de gráficos, esse tipo de pessoa que é tipo, ok, eu realmente não tenho tempo para aprender sobre geradores. Eu adoraria ir, mas tenho muitas outras coisas para fazer. Estou feliz em aceitar tudo o que os autores de diagramas da minha empresa criam, e estou feliz em usá-los e me beneficiar deles, mas não tenho necessariamente tempo para abri-lo e realmente entender toda a complexidade que acontece no diagrama. Então, para um escritor gráfico, o fluxo de trabalho é assim. Você cria fluxos de trabalho dentro do Dynamo e é como a parte mais difícil é saber, você sabe, os passos para fazer o que você quer fazer dentro do Dynamo. O diagrama é então salvo como um arquivo, que é um arquivo bin de pontos. Este arquivo é portátil, podendo ser executado em qualquer lugar e compartilhado amplamente. Então, a terceira parte desta etapa é a terceira etapa, e eu deveria dizer que durante esse processo você pode compartilhar esse arquivo com outras pessoas, e esse arquivo pode ser executado em qualquer outro desenho usando o Dynamo ou o Dynamo Player. Estes são gráficos bidirecionais. Você pode ligar o gerador, abrir o diagrama. E então você vê tudo e você sabe, você pode executar manualmente. Há também uma versão simplificada chamada Dynamo Player, onde o autor de gráficos pode definir a entrada e a saída do gráfico, que será então exibida no player como uma interface de usuário simples com entradas. Portanto, este é um bom passo para dar aos usuários gráficos a capacidade de executar um gráfico de gerador sem ter que abrir as notas inteiras do desagradável monstro de espaguete. Mas mesmo assim, essas duas opções ainda são
E executar um gráfico ainda requer um número considerável de etapas, certo? Você tem que ligar o gerador ou você tem que ligar o jogador do gerador. E você tem que encontrar o gráfico, executá-lo ou especificar a entrada. Executá-lo, assim, muitas vezes se torna um obstáculo para executar um diagrama devido à quantidade de trabalho e etapas envolvidas apenas em executá-lo. Então vocês acabam com isto, que eu ouvi muitas vezes, e acho que muitos de vocês vão ressoar com isso, né? Vocês têm um autor de gráficos que é como, uau, o Dynamo é incrível, veja estes gráficos legais que fiz. Portanto, o usuário gráfico pode dizer que está indeciso sobre o que fazer. Tudo o que eu vi era uma coisa de monstro gigante de espaguete que eu não queria lidar com se eu me avisasse em certas circunstâncias, então eu simplesmente segui em frente e fiz outras coisas. Então, o que queremos fazer é fazer o último passo do processo, compartilhar as etapas. Queremos tornar isto mais fácil. Realizamos muito trabalho no último ano ou mais, adicionando vários novos nós ao Dynamo para melhorar sua funcionalidade, certo? E você já me ouviu falar sobre isso uma e outra vez. Isso é principalmente uma questão a favor do autor do gráfico, certo? Pessoas que realmente sabem como usar o gerador, ter todos esses novos nós é incrível, ótimo. Eu tenho mais coisas para fazer, mas nenhum desses benefícios reais para usuários de gráficos, a menos que eles tenham uma maneira fácil de usar o gráfico, certo? Portanto, eu pessoalmente realmente sinto que tornar mais fácil compartilhar esses gráficos e implantá-los dentro de sua organização permitirá que mais pessoas se beneficiem dos recursos de automação realmente poderosos do Dynamo. Então, eu diria que no Civil 3D, a maneira como a maioria das pessoas trabalha é que você usa a faixa de opções como ponto de entrada para diferentes ferramentas e clica no botão, ou quando você chega a um determinado ponto, você sabe qual é o nome do comando e então você usa a linha de comando, certo? Então, se você quiser desenhar uma polilinha no espaço do modelo ou em qualquer lugar, acho que a maioria de vocês está digitando na linha P ou na linha ou algo assim. Só fazes isso na convenção de comando. Você pode não clicar mais no botão da faixa de opções. Isso pode ser uma suposição injusta, mas pelo menos quando eu pratico como engenheiro civil, é como, você sabe, o AutoCAD 1, ou 1 é como usar a linha de comando corretamente, que é a maneira de fazer o trabalho rápido, rápido e rápido. Isso é o que eu ouço muito, ok? É assim que ligamos o gerador, ligamos o jogador do gerador. Se você realmente quiser fazer algo rapidamente, como ter que abrir esse aplicativo separado, como executar, ele vai tirá-lo do fluxo. Então vou colocar isto, mas coloquei estas pequenas aspas aqui. Talvez você tenha ressonância com eles. O que ouço do personagem de autor de diagrama é que, uma vez que construí um diagrama, quero ser capaz de compartilhá-lo facilmente com outras pessoas, sem ter que ensiná-los tudo sobre o Dynamo para poder usá-lo. Para usuários de gráficos, eu gostaria de poder executar gráficos do Dynamo sem ter que abrir o Dynamo e nem mesmo saber como o Dynamo funciona. Eu só queria executá-lo como qualquer outra ferramenta no Civil 3D para que a solução proposta funcionasse bem. Você já estava acostumado a usar coisas como botões e comandos. Porque não lhe damos a capacidade de executar o diagrama do gerador como comando. Isso não é legal? Isso é o que vou mostrar-vos, não foi o que fizemos com este pequeno protótipo. Estou realmente ansioso para ouvir o seu feedback. No final deste post, vou dar-lhes um roteiro e se quiserem ver isso acontecer, podem ir às urnas. Então, rapidamente, antes de mudar para outra tela, essa é a natureza do fluxo de trabalho. Então, o primeiro passo é como autor do gráfico, quando você estiver no Dynamo, você pode fazer algumas configurações para atribuir um nome de comando associado a esse gráfico, depois fazer algumas outras configurações sobre como esse gráfico será exibido quando executado na linha de comando e depois ligar. Tudo isso é feito no Dynamo. Em seguida, no lado do Civil 3D, você tem que carregar esse gráfico como um comando de alguma forma. Vou mostrar-lhe dois métodos, manualmente ou automaticamente. Depois você executa e eu vou te mostrar outras coisas legais, como fitas e bandejas de ferramentas e tudo isso, todo tipo de coisas legais. Ok, deixa-me pular para o outro, onde vamos fazer uma demonstração ao vivo aqui. Está bem, está bem. Este é o Civil 3D.
Então, antes de entrar no gerador, vou dar um bocado sobre a situação aqui. Este é apenas um diagrama de amostra fornecido com o Civil 3D como parte da amostra do gerador. Este exemplo possui apenas uma superfície EG, com um alinhamento de linha central, alguns alinhamentos de deslocamento e um pequeno alargamento na área apresentada. Há algum perfil? Será que está em algum lugar específico? Onde é que está? Eu quero estar aqui. Sim, temos alguns perfis aqui. Claro, o Civil 3D oferece um interessante exemplo de diagrama que utiliza o Dynamo para criar um modelo de corredor completo, seguindo todo o processo detalhadamente. Então, nós vamos passar por isso, vamos tirar uma amostra, vamos passar por esse processo. Como é que se parece se eu quiser torná-lo disponível como comando? Agora vou me colocar no papel de autor de gráficos. Vocês poderiam me falar mais sobre isso? Por exemplo, eu criei um programa impressionante que gostaria de compartilhar amplamente com diversos públicos. Acho que é essencial prepará-lo para ser executado diretamente pela linha de comando. Ao implementá-lo no Dynamo Player, você poderá identificar e configurar diferentes nós como entradas e saídas específicas. Podemos fazer exatamente a mesma coisa, apenas dizendo que essas entradas e saídas agora se tornarão as entradas e saídas da linha de comando. Então, não vou entrar em detalhes sobre o que toda essa bagunça faz, mas basicamente permite que o usuário escolha algumas coisas diferentes, como alinhamento, contorno, superfície, etc. Em seguida, ele gera um corredor, define todos os objetivos e todos os tipos de coisas legais. Vamos avançar por aqui e especificar que o corredor terá seu nome parametrizado como uma entrada fundamental. Então, você pode clicar com o botão direito e dizer que é a entrada. E então vamos dizer que escolher a superfície alvo é considerado como uma entrada, que está em algum lugar aqui nesta explicação detalhada e analítica. Então, vou defini-lo como entrada. Então, no resultado final pretendido, nossa meta será produzir uma saída detalhada e completa. Acrescentei várias informações adicionais aqui para identificar a entidade do corredor e fazer uma análise abrangente do volume total, referente às superfícies pavimentadas, incluindo os códigos formais do pavimento 1 e 2. Ok, temos esta nota no final que calcula todos os volumes. Então, vamos dizer que é uma saída. Certamente é exatamente aqui que você encontrará essa informação específica dentro deste contexto mais abrangente. São coisas que o Dynamo já tem, né? Se você está familiarizado com o uso de um jogador de gerador, você conhece todas essas etapas, entradas e saídas. Este é o protótipo inicial de desenvolvimento. Em nossa linha de pensamento estratégico, queremos introduzir uma nova área dedicada para configuração avançada de arquivos nesta seção específica. Aqui temos uma demonstração visual clara de algumas das opções disponíveis. Isso possibilita configurar um conjunto detalhado de configurações específicas diretamente aplicáveis ao comando que decidir utilizar. Vai funcionar, por isso vou dar-lhe um nome. Vou explicar direitinho o corredor do Zack. Ok, então aqui está um monte de opções. Não vou listar todas elas, mas o que vamos dizer é que queremos mostrar o prompt de comando e queremos mostrar a saída. Muito bem, é isso. Então, e agora que você fez seu trabalho como autor gráfico no computador de qualquer pessoa ou onde você puder carregá-lo, você só precisa digitar e executar essa coisa no Zack Corridor. Vou salvar isso e encerrar aquilo. Vamos fechar o Dynamo e seguir para o próximo passo. Como executar como um comando? Existem dois métodos e se assemelham bastante ao processo de carregar uma rotina Lisp. Portanto, há duas maneiras de fazer isso. Nós fizemos um novo comando chamado Load Dynamo Graph, que simplesmente solicita que você escolha um arquivo. Vou salvar a informação nesse ponto. Aqui está o arquivo relevante. Grande corredor. Então eu vou abrir. Você verá claramente o que foi gerado. O diagrama do gerador está devidamente carregado. Vamos acessar o corredor Zack para realizar a execução pretendida. Perfeito, vamos começar. Precisamos falar do corredor do Zack. E veja, ele já está disponível. Você gerencia. Conforme discutido, ele solicita o nome da estrada como entrada e já possui um valor padrão configurado no gráfico. Contudo, ajusto para algo diferente. Exploramos o corredor do Zack e, em seguida, ele apresenta opções para selecionar a superfície desejada.
Nós escolhemos aquele e então você pode. Portanto, o diagrama do gerador está a funcionar em segundo plano. Você não vê nada sobre o qual você é desonesto, você nem precisa saber, como usuário gráfico, você nem precisa saber que o Dynamo fez o trabalho honestamente nos bastidores, como se fosse apenas um comando. Em lembrar, especificamos o volume da superfície da estrada como saída. Pode-se observar na linha de comando o volume total de pavimento, que é de aproximadamente 1.300 pés cúbicos. Está bem, isso é fixe. Então, tudo o que esfriou é apenas qualquer outro comando. Então ele aparece na pilha de desfazer no corredor. Então nós podemos desfazer, quero dizer, correr outra vez só por diversão, talvez com um nome diferente desta vez. Limite 2 superfície. Grandes possibilidades para você gerenciar isso facilmente. Sim, sim. Está bem. Então deixa-me te explicar isso com mais detalhes agora. Ok, na verdade eu vou voltar para o outro. Ok, isso é como um processo de carregamento manual. Você pode digitar load Dymograph e carregá-los, mas quando você fecha a sessão e volta, eles não são carregados. Assim como você gosta que o aplicativo carregue. Então eu vou mostrar-lhe uma maneira como eles podem ser carregados automaticamente mais tarde. Mas o que eu quero dizer agora é que este diagrama agora está disponível como um comando e ele oferece uma possibilidade muito legal para fazer UI como dentro do civil, personalizar COI e adicionar botões e outras coisas a esses diagramas. Então pedi a IA que fizesse uma etiqueta de fita muito simples aqui e acrescentei alguns botões aqui. E então podemos apontar para esse comando. Este é o comando create corridor, que simplesmente chama o comando zap corridor. Então podemos empurrar isto. Estamos utilizando o mesmo diagrama do gerador novamente, demonstrando sua aplicação como uma ferramenta para gerenciar funções específicas. Construí outro diagrama interessante e vou demonstrar como ele funciona agora. Você vai ver em breve. Outro diagrama de gerador gosta de apenas colocar alguns blocos ao longo do corredor, alguns blocos de lâmpada. Vou mostrar isso para que você possa observar com mais detalhes. A estrutura é bem simples. E eu defini o tipo de luz com um mecanismo de seleção suspensa. Configurei como uma entrada inicial e inicialmente havia uma opção aqui para escolher o corredor específico. Em seguida, há também uma entrada para o espaçamento dos postes de luz. Tudo bem, isso está configurado. Sim, exatamente. O nome do comando é insira luzes. Enquanto este processo carrega, vamos posicionar as luzes nos locais desejados. Este é outro botão, colocar o botão da luz. Ele simplesmente solicita que você escolha o corredor e, em seguida, há uma entrada para o espaçamento da luz. Então, são 100. Só apertamos a tecla Enter e depois nós configuramos tudo isso. Então, se você tiver coisas como entradas suspensas em um gráfico, elas aparecem como dicas de palavras-chave na linha de comando. Então, você pode escolher que tipo de luz queremos adicionar. Então, vamos fazer 8 metros e escolher esse. Agora você pode ver no modelo, ele coloca todos esses posts de luz. Você pode, porque é apenas um pequeno comando simples. Você pode dizer, oh meu Deus, eu não quero white, ou eu quero mudar o espaçamento, ou algo assim. É possível desfazer isso e repetir o processo escolhendo o corredor novamente. Suponha que desejamos um espaçamento de 150 pés, então posicionaremos conforme planejado. Aqui está você. Então é tudo muito legal, porque agora você pode preencher os diagramas do gerador com as entradas e quando eles vão aparecer na linha de comando. Agora, mudando a entrada, o gráfico pode ter várias opções para funcionar de maneiras diferentes, o que é muito, muito legal. A última coisa que vou mostrar é o mecanismo de carregamento automático. Portanto, fica claro que a carga do gráfico Dynamo deve ser inserida manualmente toda vez que você iniciar o AutoCAD, o que não é uma solução muito à prova de balas para implementar esses gráficos na sua empresa.
Então a ideia é realmente como se você tiver uma rotina Lisp padrão na sua empresa, o que você provavelmente está fazendo é configurar o Civil 3D no seu caminho de pesquisa de arquivos de suporte e vamos procurar nesses locais e carregar os arquivos de suporte quando ele começar. Isso é só parte do perfil. Implementamos um recurso que permite adicionar a pasta de diagramas de geradores diretamente para carregamento automático. Vou criar um exemplo aqui para ilustrar. Tem uma pasta na minha área de trabalho chamada Meus Diagramas, com um monte de coisas dentro. Vou posicionar este exemplo aqui e também ali, incluindo uma demonstração prática. Então agora, quando eu vou desligar, sim, reiniciar isso provavelmente. Isso pode demorar um pouco. Então vou mostrar-vos o conteúdo aqui para que possam ver. Na verdade é o nosso corredor e depois eu acabei de jogar fora um monte de luzes aqui e um monte de outras. Então agora ele foi adicionado ao passe de suporte. Agora você pode ver que se eu entrar naquele corredor, ele já está lá. Se já estiver carregado em tempo de execução. Onde está a luz no outro lugar? Ali está. Então todos os outros são chamados de minhas ordens. Então tudo isso está carregado. Portanto, esta pode ser uma maneira fácil de implantar esses gráficos, ou seja, colocando todos eles em uma pasta centralizada como parte do perfil da sua empresa. Em seguida, eles são carregados automaticamente para todos sempre que eles iniciam o Civil 3D. Está bem, estava a perguntar-me se eram. Oh, sim, esqueci completamente. Então eu mostrei-te a fita, deixa-me abrir isto de novo. Além disso, você pode fazer exatamente a mesma coisa com a paleta de ferramentas. Se vocês não quiserem ficar loucos com a fita, há paletas de ferramentas, né, certo? Então eu criei uma pequena paleta de cores aqui, exatamente a mesma coisa. Você pode adicionar pequenos botões apontando para esses comandos aqui e passaremos pelo mesmo processo novamente. Podemos usar o botão Guia com ferramentas para fazer o corredor e depois colocar essas luzes, selecionar essa luz e usaremos apenas os valores padrão. Aqui está você. Então, se você gosta do piloto de ferramentas, esse é outro AVE. O que você pode fazer é facilitar o acesso a esses comandos. Tudo bem, preciso descobrir algo. Sim, está bem, vamos lá. Isso é ótimo. Então, sim, na verdade, voltei ao meu slide e percebi que não tinha mais nada para mostrar. Entendo isso. Este é o protótipo. Então, eu realmente gostaria de ouvir seus pensamentos, né? Se você acha que isso é um ótimo recurso para nós, um ótimo recurso para adicionar ao Dynamo e trazer benefícios para a sua empresa, você pode, se quiser, você pode deixar uma mensagem no bate-papo ou eu envio o cartão para você também. Nós temos um cartão destacado no roteiro e é ótimo ver o quanto isso parece significativo para você. Poderia me dizer onde ele está agora? Peço desculpas, mas parece estar aqui mesmo. Tudo bem, eu vou compartilhar isso no bate-papo através do link do cartão, assim você pode conferir com calma. Se isso ressoa contigo e gostaria de ver, diga-nos o quão importante é isso. Está bem. Então, deixe-me ver a pergunta e resposta. Tens o teu trabalho a fazer, Zach. Há diversos comentários positivos registrados e todos atestam o progresso? Literalmente. Sim, vamos dar uma olhada no topo. Ok, eu estava apenas lendo. Existe uma maneira de adicionar recursos para baixar automaticamente as dependências de pacotes ausentes? Sim, a barreira trata-se de segurança. Portanto, baixar qualquer coisa automaticamente é sempre uma bandeira vermelha. É por isso que realmente não aparece ou não é algo que adicionamos. Posso verificar com a equipa principal do Dynamo para ver se há alguma coisa que possamos fazer neste sentido. Assim, não há muitos recursos como o download automático que você vê na maioria dos lugares. Isso é realmente o que está causando muitas questões de segurança, Harry, assumindo que se você usar pacotes,
você ainda precisa passá-los para eles no Dynamo para funcionar. Ou seja, eles não podem simplesmente carregar uma versão em branco do Civil 3D e executar o script que o contém. Sim, é semelhante. Parece ser o mesmo problema como gráficos que possuem várias dependências? Acho que o que estamos a mostrar no protótipo é que isso não está incluído. Mas eu quero dizer, se queremos torná-lo mais fácil de compartilhar, normalmente coloco isso na mesma conversa. Isso faz parte disso. Quero dizer, eu acho que se você colocar pacotes em um local padrão e passá-los para todos, você pode facilmente implantar com pacotes Dynamo ou, desculpe, preferências Dynamo. Como um arquivo de preferências, você pode enviá-lo para todos e então todos eles podem apontar para o mesmo pacote. E então você sabe que você tem, mas se você tem pacotes específicos para scripts específicos, isso pode não funcionar numa base script por script. Então, eu acho que tudo o que posso dizer é que isso pode ser uma questão aberta, talvez algo que precisamos olhar um pouco mais. Esse é o meu bom feedback aqui. Adam, você já testou isso com grama generativa? Tem o nós da interface do usuário, além de diversos diagramas que exibem diálogos? Sim, não testamos. Eu realmente posso trabalhar. Quero dizer, acho que, para ser honesto, acho que este será o próximo desenvolvimento. Se abrirmos a linha de comando, então o próximo estágio será, e se você só quiser aceitar toda essa entrada e abrir uma pequena caixa de diálogo para os usuários no Civil 3D que eles podem usar. Então, o meu palpite é que isso pode funcionar, mas muitas coisas são uma área cinzenta, você sabe, se está bloqueando os fios adequadamente e assim por diante. Então, eu não tenho certeza se isso pode ser feito como um pacote de gerador para que essas características incríveis possam ser adicionadas a versões anteriores do Civil 3D. Provavelmente não, porque boa parte do trabalho já foi feita ou ainda está em andamento diretamente no Civil 3D. Afinal, o Civil 3D deve ser capaz de carregar gráficos e vincular comandos aos arquivos, tornando isso um recurso específico dele, e não do Dynamo. Não parece possível funcionar isoladamente, né? Provavelmente esta funcionalidade estará disponível apenas em uma futura versão do Civil 3D. Mike, você vê algum benefício em adicionar o passe do Dynamo como uma entrada específica que suporta o passe em geral, em vez de um script do Dynamo como arquivos de pot tempos? Apenas curioso para saber se há um caminho de suporte mais geral que desacelera alguma coisa. Sim, isso definitivamente está nos próximos passos, e se levarmos isso adiante, serão considerações de desempenho, você sabe, adicionar mais coisas para carregar automaticamente. Talvez exista uma solução melhor que evite afetar negativamente o tempo de lançamento. Então, sim, claro, definitivamente é desempenho, considerações de desempenho. Temos de ver o Chris. Qual é a probabilidade de que o novo recurso de carregamento de barra de comando do Dynamo esteja pronto para a versão X de 26 pontos? Não tenho certeza. Tenho de falar com o Tim. Vamos ver qual é o seu feedback e ver se ele está recebendo suficiente, exercício suficiente, energia suficiente. Mas geralmente não podemos prometer nada. É para isso que se trata um porto seguro, Brian. Sim, a mesma pergunta sobre desempenho. Quero desativar a capacidade de carregamento automático. Criar um comando para carregar e executar um gráfico é incrivelmente simples. Sim, Adam, acho que perdi alguma coisa por aqui. Parece uma bandeja de ferramentas com comandos adicionados e funcionando perfeitamente. Isso está correto? Sim, é exatamente isso. É apenas uma bandeja de ferramentas contendo macros que apontam diretamente para comandos. Foi assim que você fez, certo? Muitas coisas boas e positivas para anotar. Talvez um CX personalizado, incluindo novos comandos do gerador. Eu uso isso para compartilhar Lisp e recursos padrão com a equipe. Sim, está certo. Sim, eu concordo. E se houver um erro durante a execução do gráfico, como eles podem ser informados? Sim. Então a inteligência artificial pode, talvez eu possa mostrar-lhe em breve,
O que está acontecendo aqui? O que acontece se surgir um erro no meio do processo? Então, como autor do diagrama, você pode tratar disso. Aqui, Adam Warren está demonstrando, explicando que tudo se resume a cadeias de comandos, apenas cadeias bem organizadas. Isso é tudo o que serve. Então é simples. Botões da paleta de ferramentas. Bem, considerando o aviso, sim, acho que podemos implementar isso. Vamos deliberadamente causar algum problema para recebermos um aviso detalhado. Assim sendo, vamos focar na ativação da luz 1 e entender o funcionamento na prática. Então vamos colocar um aviso aqui. Vou apenas desconectar o plug para reinicializar o sistema. Sim, vamos prosseguir de forma planejada. Ok, como autor gráfico aqui, há uma opção interessante onde você pode decidir se quer imprimir ou não o aviso diretamente na linha de comando. Então, garantindo que isso esteja ativado, iremos salvar as configurações. Agora, enquanto estamos em execução, vou desligar todas as luzes e repetir o processo para verificarmos o comportamento. Deveríamos ter sido avisados. Tudo bem, nada ocorreu, mas informa que a execução finalizou. Há 4 avisos listados e depois são impressos para você. Uma abordagem seria mostrar um aviso no nó correspondente. Além disso, existe também um nó no Dynamo que permite você exibir mensagens diretamente na linha de comando. Então, como o autor do gráfico, você pode definir o caso específico que você quer trabalhar e então você pode imprimir qualquer mensagem que você quiser, em vez de, se você quiser, essas mensagens do sistema. Muito bem, de volta à sessão de perguntas e respostas. Qual que é a diferença entre o método de carregamento que você mostra e a execução do script do gerador usando o ECC? Eu tive problemas em que o script é executado de maneira diferente do player. Sim. Então eu diria que há duas diferenças. O primeiro é o script ECC Run Dynamo que temos, que força você a inserir o caminho completo do arquivo. Então eu diria que é apenas um pouco mais complicado, um pouco mais vulnerável. E se você diz que o ACCC executa o script do gerador e você aponta para um caminho específico, o gráfico se move. Isso não funciona mais. Então é a mesma coisa. Além disso, eu acho que o grande valor aqui é a entrada e a saída abertas. Então agora, quando você executa o script ACC Run Dynamo, ele irá executar todo o gráfico do começo ao fim, independentemente do último valor salvo nele. Você não tem a capacidade de fazer entradas diferentes e fazer os gráficos se comportarem de forma diferente de maneiras diferentes. Essas são as duas coisas principais que vou dizer aqui. Eu acho que é um pouco desajeitado para as pessoas terem que fazer isso. Quero dizer, se você pensa em usuários gráficos, você não quer dizer a eles, digite a ECC para executar o script do gerador e apontar para o arquivo. É mais fácil dizer que as luzes de posição de corrida. Acho que é mais fácil de reconhecer. Você pode fazer isso agora, você pode executar o script do gerador com AECC, você pode embrulhá-lo como uma função de lista definindo o seu próprio nome e tudo, mas é apenas muito trabalho extra. Eu diria que é possível. Eu só acho que é mais uma solução do que uma solução. Sim. Charles, isso vai acontecer em 26 ou 27 anos? Sim. Desculpe, eu não posso responder. Você pode empacotar o script do gerador em um pacote, em vez de usar essa configuração do caminho do caminho? Sim, pode ser outro caminho. Depois do carregamento completo, existe a possibilidade de invocar o gráfico do Lisp? Sim, certamente você pode fazer isso. Uma vez carregado como um comando no AutoCAD, ele opera como qualquer outro comando, permitindo que seja adicionado a scripts personalizados com seus próprios parâmetros, como exemplo. Você pode usá-lo para rotinas de automação em lote. Muitas coisas. Estou empolgado com essa ideia. Sim, com certeza. Bem, acredito que espero encontrar o máximo de possibilidades aqui. Não relatei nenhum gerador que fixe. Se nada mais é tudo o que tenho.
Aparentemente há um interesse geral, o que nos leva a considerar algumas decisões importantes. Sim, sim. Excelentes ideias, como de costume, Isaac. Bem, sim, é isso que temos para esta semana, pessoal. Então, sim, muito obrigado, Isaac, pela sua fantástica apresentação. Mais importante, obrigado a todos por se juntarem e nos darem um ótimo feedback. Então, vemo-nos na próxima semana. Mais uma vez, se você ainda não obteve a notícia, escreva suas coisas no roteiro público. Está bem, vemo-nos na próxima semana. Obrigado a todos. Obrigado. Sim, sim.